Quem é Deus? Creio ser esta a pergunta mais difícil de ser respondida pelo fato de haver tantas qualificações para definir esse ser soberano, majestoso e eterno. Somos orientados por Cristo que, para ter vida eterna, é necessário conhecer a Deus e a Jesus Cristo, enviado de Deus, conforme relatado em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E para conhecer a Deus, nós temos à disposição três revelações fundamentais. A primeira delas está na natureza e em toda a criação de Deus. Conforme o apóstolo Paulo, em Romanos 1, 19 e 20, escreveu, lemos: portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E Salmos capítulo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que preciosidade encontramos aqui! Cada dia, do nascer até o pôr do sol, há uma observação detalhada da influência das horas claras sobre a natureza, e é feito um relato ao dia seguinte do eterno poder de Deus por criar e manter a natureza viva. E o mesmo se repete à noite, onde a lua e as estrelas seguem ordenadamente seu curso, anunciando noite após noite a sabedoria, a força e o poder descritos em Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A segunda revelação está nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. A Bíblia é um livro sobre Deus e sua relação com os seres humanos. As Escrituras contêm a longa história de amor, que vem desde a criação, passa pela redenção e nos leva à restauração deste planeta, conforme está no coração de Deus. O profeta Isaías assim escreveu: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. E a maior revelação de Deus está na pessoa maravilhosa de Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Por querer que o conheçamos, Deus enviou seu Filho com o objetivo de se revelar à humanidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, 3. Através do nascimento, vida, dos sofrimentos, da morte e ressurreição, Jesus Cristo, Deus viveu entre nós e comunicou todo o seu interesse e cuidado para conosco. Mas a pergunta continua: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim?
Ele é o médico dos médicos, dizem alguns. Senhor dos senhores, dizem outros. É o mestre dos mestres, é o rei dos reis, e a lista segue sem fim. Ele é juiz das viúvas, pai dos órfãos, esconderijo, refúgio, amparo e proteção, socorro nas tribulações, fiel e justo, perdoador, soberano, criador e mantenedor, rosa de Saron, lírio do vale, estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim, água para o sedento, pão para o faminto, enfim, é uma enormidade de títulos que procuram descrever Deus. Mas tem algo muito especial, exclusivo da divindade. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E a boa notícia para todos nós é que é necessário mais fé, muito mais fé para acreditar que Deus não existe, diante de tantas revelações que temos de Deus e tão claras, do que para aceitar a sua eterna existência. Gosto de lembrar que cada vez que a pessoa pega um documento para assinar e datar, ele está dizendo que a história foi dividida ao meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Então temos aí provas mais do que claras de que Deus existe e que está interessado no bem-estar de cada um de nós. Deus tem personalidade, Ele ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Fomos criados à imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Diferente de toda a demais criação dos outros animais, nós temos, ao ser criados, esta marca definitiva de distinção, imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, 1 e 2. Deus é Espírito. João 4:24, Jesus, conversando com a samaritana, deixou bem claro, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus não muda, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Deus é amor. 1 João 4:8 descreve aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota, os amáveis passarinhos a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e do seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Caminho a Cristo, página 9. Deus é nosso Pai. Na oração modelo, Jesus deixou bem claro. Vós, portanto, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9 a 13 tem a oração completa. Na manhã da ressurreição, quando Maria Madalena se aproximou de Jesus, ele falou o seguinte, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Neste momento, amados, uma só família foi formada. Jesus deixou claro
que os da terra e do céu têm Deus como Pai e Ele como nosso irmão maior. Que bênção, que oportunidade, que maravilha. Nesses dias turbulentos em que estamos atravessando, triste, difíceis, dias de incertezas, eu estou pensando aqui que a humanidade no mundo inteiro está olhando mais para Deus e apegada mais a esse Deus do que em qualquer outro tempo. Todos afirmam que após esse momento difícil que o mundo cruza, este mundo não será mais o mesmo. E eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Quanto tempo mais vamos ter ainda no planeta, não sei. Mas isto é fato. Estamos vivendo os dias finais da história do planeta Terra. E não é o homem que vai resolver o problema da humanidade. Só a intervenção divina. E ela vai acontecer logo. Portanto, que o Deus que eu creio e acabo de descrever, abençoe você, abençoe sua família e abençoe a nossa querida nação brasileira. Amém e amém.